Mandar um abraço para o João Lopes, que está acompanhando pelo Facebook, também pela minha cunhada, também a Josi, estava acompanhando. Os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, Deus abençoe. Manda boa noite para nós estaremos reconhecendo, ok? Ok, irmãos, então nessa primeira parte, como nós sempre fazemos, o estudo bíblico, estaremos passando por mais um tema e automaticamente também mais um texto. Aliás, um texto bem polêmico, tive um pouco de dificuldade até para poder entendê-lo. E a Bíblia fala, que realmente há pontos difíceis que requer mais estudo, mais entendimento, para a gente não correr o risco de realmente falar que Deus disse uma coisa se Ele não disse, Então, estamos falando sobre o estudo da salvação, estudo bíblico sobre a segurança da salvação. Temos falado no tema Em Cristo para sempre. E vale lembrar, sempre é bom lembrar as diretrizes, para que todos saibam, se houver alguém que ainda não ouviu, as diretrizes que nós temos que seguir para poder fazer esse estudo bíblico, ou, aliás, qualquer estudo bíblico, Mas, como nós estamos falando sobre a segurança e salvação, precisamos seguir 3 diretrizes. Primeiro, um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Em segundo lugar, um versículo também deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Um versículo não deve contradizer dezenas de outros textos bíblicos. Em terceiro lugar, qualquer doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Então, precisamos respeitar a Bíblia. Amém? Esse negócio é a sua interpretação, isso não existe. Esse negócio de isso é a sua interpretação, isso não existe. O que existe é a interpretação bíblica, você respeitar a Bíblia como um todo, o que ela ensina sobre aquele assunto. E estamos falando sobre a segurança de salvação. Já passamos aí por vários textos, não vou aqui lembrá-los, por causa do tempo, mas passamos já por vários textos e entramos então em alguns temas. E aí os temas, passamos no tema crentes nominais ou crentes verdadeiros, ficamos neste tema 4 estudos. Depois falamos sobre a lei ou graça. Depois falamos também sobre comunhão ou relacionamento. E por último falamos sobre salvação ou discipulado. E hoje estaremos vendo sobre frutificação ou salvação. Frutificação ou salvação. E hoje nós vamos estar em João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ficar apenas nesses 6 primeiros versículos. João 15, versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém. Vamos orar então. Pai, seja abençoando esse estudo bíblico, que realmente possamos entender mais sobre a segurança de salvação, firmar mais nossas convicções na Sua palavra e possamos realmente, Pai, crer no que ela diz. Se houver alguém que tem dificuldades, Pai, nesse assunto, que possa realmente ser fortalecido nessa noite, abençoe também os irmãos que estão acompanhando pela internet, que todos possam crescer e aprender dentro da Sua palavra nesta noite. É em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Amém. Podem sentar. É estranho falar noite com essa claridade, né? E o sol até pegando um pouco aqui da gente, né? Aliás, já saiu, né? Só pegando uma parte em cima. Mas são as regras, né? Depois das 18 horas é considerado noite, então. Ok, irmãos, então João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, nós vemos aqui que o assunto aqui neste texto, e eu tento aí trazer os irmãos à memória também dos textos que nós lemos a semana passada, que fala sobre salvação, na realidade acho que foi na semana retrasada, né, que fala sobre salvação. Os irmãos lembrem desses textos que foi lido, e eu podia até perguntar aqui se esse texto tem a ver com discipulado ou salvação, né? Então, tranquilamente, tem a ver com discipulado. Mas mais do que isso, tem a ver com frutificação. Aqui não é um texto que fala da mensagem do evangelho de salvação aos pecadores, mas é uma exortação aos que são salvos, aos santos em Cristo, considerado aqui como ramos que estão ligados na videira verdadeira, que é Cristo. O texto mostra também uma necessidade de comunhão pessoal, uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. A salvação é um dom gratuito, amém? Conforme diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem pode citar para nós de cor? Por meio da fé. Deu branco aí, igual acontece comigo? Ok, já entrou no outro, né? No 9, né? Então é isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem hora que dá um branco, né? A gente começa a falar o versículo e some, né? Mas a salvação, como nós estamos dizendo, é um dom, é um presente gratuito ao homem. Mas a vida de intimidade com Deus, a vida espiritual, a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, principalmente com o Senhor Jesus Cristo, mantém, então, através de permanecer em Cristo, de realmente semear mais, ou pelo menos investir mais, nesta intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Como que nós fazemos isso? Obedecendo os seus mandamentos, seguindo as suas ordens, vivendo como Cristo viveu, e assim por diante. Então, primeiramente, nós queremos ver aqui a diferença dos salvos em Cristo com a nação de Israel. Você sabia que esse negócio de vinha, né, não é do Novo Testamento? Também foi usado no Velho Testamento com a nação de Israel. Então vamos lá para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5.
Esse texto vai nos mostrar que Israel produzia somente uvas bravas. Apesar de Deus dar todas as condições favoráveis para Israel ter bons frutos. Mas o texto que você vai perceber aí, que mesmo Deus fazendo tudo que podia, Israel ainda continuava a dar maus frutos. No caso aí a Bíblia chama de uvas bravas. Isaías 5, versículo 1 a 7 diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Aliás, irmão, só lembrando, aqui é uma parábola, ok? O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para quem não sabe, sebe é a cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. Finalzinho deu para entender, né? Deus esperou que eles exercessem juízo, mas exerceram opressão. Deus esperou que eles exercessem justiça, mas exerceram clamor. Irmãos, então aqui temos uma parábola colocando Israel como uma vinha, e Deus, logicamente, como nós vemos aí, como o Senhor da vinha. Esse Senhor, no caso Deus, faz tudo para que esta vinha dê uvas boas, mas como eu já falei, pelo contrário, eles davam uvas bravas, né? Maus frutos. Deus reclama de Israel aqui. Deus ameaça condenar esta vinha. Ele tira a sua proteção, removendo o quê? A cerca e o muro, basicamente abandonando, no caso temporariamente, o povo de Israel. Mas no Novo Testamento, conforme nós já lemos aí, João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, basicamente, né? No Novo Testamento, Deus continua sendo o agricultor, mas agora mudou algumas coisas aí. Agora a videira verdadeira, não só a videira verdadeira é Cristo. E os salvos, ou seja, a igreja do Senhor, são os ramos de Cristo, recebendo então de Cristo a sua vida. Mudou drasticamente, né, a situação. E nós não recebemos só a vida de Cristo, mas nós recebemos o seu sustento, nós recebemos a sua produtividade. Bem diferente de Israel, que Deus fazia tudo para eles poderem darem frutos, mas eles por si só davam uvas bravas, não conseguiam dar bons frutos. Então agora o Novo Testamento melhorou demais. Melhorou, né, como alguns dizem, da água para o vinho, né?
Mudou drasticamente. A grande questão aqui, irmãos, em João capítulo 15, principalmente dentro desses versículos aí, do versículo 1 ao versículo 6, a grande questão está no versículo 2. Lembrando que nós estamos falando sobre segurança de salvação. Se nós podemos ter segurança de ter uma salvação eterna, ou se nós podemos correr o risco de perder a nossa salvação. Uma vez salvo, nós podemos perder. Então, nós estamos analisando essas questões, ok? E em João 15, versículo 2, nós temos uma grande questão aqui, porque a Bíblia diz aí que toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outras versões, a Bíblia diz acorta. É meio pesado, não é verdade? É meio forte, porque podemos aí, como eu já disse, ter um entendimento errado da palavra de Deus. Por isso que precisamos seguir todas as diretrizes que já mencionamos. Então, o que quer dizer esse texto? Toda vara em mim, no caso em Cristo, né, que não dá fruto, atira. O que quer dizer isso? Será um indício de que o salvo possa perder a sua salvação e ser lançado no inferno? Será um indício disso? Ou será um indício de que um falso crente, ou seja, alguém que não é salvo, possa ser um ramo sem fruto? Ou será um indício de que este salvo que está em Cristo e não dá fruto, ele não poderá então trabalhar mais para o Senhor por causa, talvez, de doenças ou até mesmo morte? E aí? Qual você escolhe? 1, 2 ou 3? Tá bom, não é questão de escolha, né? De todas essas, irmãos, de todas essas, a que parece ser mais correta e principalmente bíblica, concordando com a Bíblia, no que a Bíblia ensina, né, no todo sobre este assunto, é a terceira. Ou seja, um salvo que está em Cristo, ele pode ser interrompido ou até mesmo cortado, tirado, por um tempo ou definitivamente, no caso Deus levando realmente, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, tanto talvez por uma doença temporariamente, ou até mesmo definitivamente, ou até mesmo pela morte, porque não dá fruto. Ele é salvo, mas conforme diz em 1 Coríntios, salvo como pelo fogo. Não vai dar nenhum fruto. Todas as obras vão ser queimadas. Então, como eu já expliquei em outras mensagens, né, Deus talvez leva ou até mesmo pode deixar alguma doença tomar conta dessa pessoa, né, no caso, prejudicando ou impedindo essa pessoa de fazer algo para Deus. Mas por que, pastor, que essa parece ser a mais bíblica? Por que essa parece ser a mais correta? Primeiramente, por 3 razões. Por 3 razões. Primeiro, o exemplo de Israel que nós já vimos no Velho Testamento. Deus não cortou Israel, Deus não mandou Israel para o inferno, Deus não falou, não quero mais saber de vocês. Mas Deus parou de trabalhar com eles temporariamente. Ele realmente, de certa forma, abandonou a nação de Israel para trabalhar com a igreja atualmente. Eu não estou dizendo aqui que ele não olha mais para Israel, mas ele parou de trabalhar especialmente, né, com Israel. Hoje Deus trabalha com a igreja, que também o povo de Israel pode também fazer parte da igreja ou até mesmo ser salvo por Jesus Cristo. Então, esse exemplo de Israel, eles foram rebeldes, eles davam uva bravas, Deus fazia tudo por eles, e eles assim davam maus frutos. Esse exemplo de Israel, de Deus, de realmente Deus não ter largado de mão eles, mas apenas temporariamente, é um exemplo de que ele possa fazer isso hoje com um cristão, ok? Ele possa dar um tempo, alguns dizem, né, tem
um jeito de dizer, né? Colocar na geladeira, né? Dá um tempo. Só que com Deus é um pouquinho mais pesado, porque pode ser uma doença, ou até mesmo pode ser a morte, ok? No caso, definitivamente. Segundo lugar, a segunda razão é a figueira que Jesus amaldiçoou por não ter frutos. Lembra desse episódio? Jesus passa, né, eu não lembro agora o lugar, mas está lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, e também o versículo 20. Jesus passa ali e ele tem fome, ele vai naquela figueira para ver se acha figos. Aquela figueira estava cheia de folhas, bem, né, cheia de folhas, mas não havia frutos. Jesus então amaldiçoa, né, aquela figueira por não ter frutos nela. E depois lá no versículo 20, né, depois eles passam ali de novo, os discípulos passam, eles veem o que Jesus faz, e aquela figueira, ela secou. Ok? Terceira razão é a ceia do Senhor, pelo menos o comer da ceia do Senhor indignamente. Lembra o que diz lá o texto? Qualquer que comer indignamente, né, lá em 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30, qualquer que comer indignamente, né, ou participar da cena indignamente, será culpado, né, do corpo do Senhor. E por causa disso, né, diz lá, há muitos entre vós fracos, eu acho que doentes também, e muitos que dormem, ou seja, que já morreram por causa de ter tomado indignamente a ceia do Senhor. Então você percebe, nós temos outros textos que, no caso, apoiam essa questão aqui. Mas ainda, tem mais uma carta na manga, né? Deixa eu tirar aqui, espera aí. Mas ainda, irmãos, existe uma quarta explicação que, ao lê-la, eu fiquei um pouco na dúvida porque não conheço as línguas originais. Então eu procurei ajuda aí com alguns pastores, amigos meus, e graças a Deus, né, o pastor Bob Nichols mandou para mim lá o significado desta palavra no original. E realmente quer dizer aquilo que eu havia lido, né? A gente lê, mas a gente quer ter certeza, né? Será que essa pessoa está falando a verdade, né? Então, tem uma quarta explicação que, no caso, para mim, colabora com essa terceira, que a palavra tirar ou cortar aí, que foi traduzida, né? Na nossa versão está tirar, em outras versões está cortar. A palavra no original aqui pode ser traduzida também por tomar, levantar, ou até mesmo sustentar. É interessante, né? Eu não falei que Deus talvez leve ele para o céu, né? Não é? Levanta. Então, existem outros textos, no caso, que usa a mesma palavra que foi usada aqui, que no caso tem o mesmo significado, ou pode ter o significado também de cortar, mas foram traduzidas por levantar, né? Tomar, sustentar, foram traduzidas de outras formas. Por exemplo, eu já falei, né? Levantar, tomar, tirar, pegar, que no caso significa a mesma coisa que está neste versículo. No caso aí, se alguém chegou agora na internet, aí, no Facebook, a palavra usada em João 15, versículo 2, quando diz, toda palavra em mim que não dá fruto, atira ou acorta. Então, essa palavra, tira ou corta, pode ter significado de tomar, levantar ou sustentar. Dentre vários versículos, né, que tem com a mesma palavra, eu tirei apenas um, que vai ficar bem fácil de entender, porque usa a palavra tira, né? Então, na nossa versão está tirar, né? Então, usa a palavra tira, que é Mateus 17, 27. Se os irmãos quiserem abrir lá para confirmar, Mateus 17, 27. Então, lá em João 15, 2 diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira, mas pode querer dizer também, a toma, ou a levanta, ou a sustenta, né? Ou a pega.
aqui em Mateus 17, 27, usando a mesma palavra, olha como que é usado agora essa palavra. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. E a próxima palavra? Tira o primeiro peixe que subir. Tira o primeiro peixe que subir. Essa palavra tira é a mesma palavra usada em João 15, versículo 2. Todo aquele que não dá fruto, está em mim, né? Vara em mim que não dá fruto, atira. Então, irmãos, concluindo, pelo menos esse versículo 2, que é eu já comecei dizendo que é uma grande questão, e realmente é, concluindo, esse versículo 2 não tem nada a ver com destruição. Ele não tem nada a ver com destruição, mas sim com correção. É uma correção de Deus, ok? Mas de maneira nenhuma mostra aqui, em João 15, 2, que alguém que está em Cristo, alguém que está salvo, pode ser então tirado e lançado no inferno. O versículo não diz isso, e a palavra original não significa isso, ok? Continuando então, Deus, como agricultor, ele poda também as vinhas. Ele poda. Talvez os irmãos aqui já tiveram, já conheceram alguém que tem, né, vinha, e realmente de vez em quando tem que ir lá e cortar, né, alguns galhos para que possa dar mais fruto. Então o que diz aí na segunda parte do versículo 2? O que diz aí na segunda parte do versículo 2? Alguém está lá em João 15? Eu estou em Isaías aqui, né? Limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aqui, então, nós vemos que a poda é necessária para que os ramos recebam os nutrientes para produzir mais frutos. Significa tirar ou se livrar de tudo que tem prejudicado o crescimento espiritual desse cristão, desse salvo, encorajando então esse salvo a produzir mais e mais frutos em todas as áreas possíveis, ok? Então Deus também faz isso. Ele pode corrigir um ramo que não está dando fruto, né? Já falei a forma, mas também ele pode podar os que dão fruto, para que eles deem mais fruto. É interessante, né? Ele não poda aqui o que não dá fruto, para dar fruto, mas ele poda o que dá fruto, para que dê mais fruto. Em terceiro lugar, em quarto lugar, né? Nós temos aí uma frase de Jesus, né? Está em mim e eu em vós. Versículo 4. João 15, 4. Está em mim e eu em vós. Está em mim é uma exortação, enquanto que e eu em vós, Jesus dizendo, né, e eu em vós, é uma declaração ou uma afirmação de um fato. Talvez podemos dizer de um fato realmente ocorrido, algo que aconteceu. Ou seja, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. No caso também, como eu já disse, né, está em mim, Jesus está exortando, olha, continue, né, em mim, continue tendo mais comunhão, continue tendo mais intimidade comigo. Nenhum ramo pode produzir frutos se não estiver na videira, assim como um salvo em Cristo não pode produzir frutos de uma vida em Cristo, no caso, né? Se não estiver em Cristo, né? Que jogo de palavras, né? Somente com a palavra Cristo, né? Então o cristão não tem como frutificar ou dar frutos se ele não estiver em Cristo. Então estar ou permanecer, que em João 15 usa muito a palavra permanecer, né? É o mesmo que obedecer. É o mesmo que realmente seguir os mandamentos. Mas também significa dependência. Por quê? Porque o salvo em Cristo, como um ramo,
né, simbolicamente como um ramo, ele depende de Cristo, depende da videira, né, Cristo como sendo a videira, para estar nutrido, para ter nutrientes, para estar saudável, para estar forte e assim produzir fruto. Por isso que é impossível, né, um salvo produzir fruto se não estiver em Cristo. Aí no caso talvez nem seja salvo, né? Essa questão também é interessante. Mas em comunhão com Cristo, ele pode dar muito fruto. É interessante que várias vezes aí aparece, né? Várias vezes aparece em João 15, né? Fruto, muito fruto, mais fruto, né? Mostrando realmente que o salvo em Cristo ele pode dar muito fruto. Mas e separado da videira? E agora, nem sei se posso dizer ramo, né? Mas se alguém não estiver na videira, acho que está bem claro, né? Acho que nem precisa de interpretação, né? João 15, o versículo 6 agora. O que diz no versículo 6? Se alguém não estiver, não é verdade? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Separado da videira. Primeiramente, se alguém não está em Cristo, como eu já disse, é bem claro, né? Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada no que se refere a frutos. E também o fato é que essa pessoa nunca esteve em Cristo. Ele nunca se tornou um ramo da videira verdadeira, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca foi salvo, por isso que a Bíblia diz claramente, será lançado fora. Não faz parte. É alguém que está no lugar errado, vamos dizer assim, né? Será lançado fora. E a Bíblia diz que secará. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele não tem vida. Ele seca. Ele seca cada vez mais, vai ficando realmente raquítico, vai ficando feio, né, espiritualmente dizendo, sem vida, até realmente ser tirado, ser colhido. E a Bíblia diz que essas pessoas, né, vão ser lançadas no fogo. E a Bíblia diz também que elas ardem. O que quer dizer arder? Queimarão. Queimarão. Concluindo, então, para estar em Cristo, precisa ser salvo. Para estar em Cristo, para ser um ramo da videira verdadeira, precisa ser salvo. Precisa nascer de novo, precisa ser enxertado, né? Porque nós não fazemos parte dessa videira. Então precisamos ser enxertados nessa videira. E esse enxerto só acontece através do Espírito Santo, do novo nascimento. Mas podemos também permanecer em Cristo e darmos muitos frutos, se já estamos em Cristo, ou podemos desobedecê-lo. Deus nos deu autonomia para obedecer ou não obedecer. Então, se nós permanecermos nele, se nós realmente obedecermos suas palavras, nós vamos dar muitos frutos. Mas se nós desobedecermos, se nós desagradarmos, se nós sairmos fora dos caminhos do Senhor, nós vamos ser severamente corrigidos. Severamente corrigidos. Por que eu digo isso? Porque uma doença não é fácil. Ainda mais uma doença que te impede de fazer as coisas. E piorou então a morte. Eu sei que a pessoa vai estar bem, vai estar no céu. Mas é uma punição, é uma correção bem severa, né? Bem severa para um crente, que poderia estar dando fruto, poderia estar realmente sendo uma bênção, mas infelizmente, por um motivo ou outro, não quis mais. E parou no meio do caminho e não vai dar mais frutos.
que você vai escolher? Interessante que, eu acho que foi na passagem do ano, né? Eu falei sobre isso, né? Propósito, né? Objetivo, né? Planos, projetos, né? Aonde que não tem isso? Onde que a Bíblia diz que não tem? Na sepultura, né? No cemitério, né? Então, se você não tem mais objetivos espirituais, planos espirituais, projetos espirituais, quer dizer que você não tem interesse de dar frutos para Deus. E, de repente, Deus pode corrigir dessa forma. Ou uma doença, ou até mesmo, né, levar você para o céu, porque não vai virar mais nada aqui. Se tivesse outro jeito de ir para o céu, até que estava bom, né? Mas pela morte, como eu disse, né, o processo não é muito bom, né? Temos falado bastante sobre isso, né? O processo não é bom, né? O fim é bom, vamos estar no céu, sem pecado, corpo glorificado, com Cristo, mas para chegar lá o processo pela morte pode ser meio difícil. Amém? Nós vamos então encerrar pelo menos aqui a transmissão.